Então, pessoal, essa formação aí a gente vai dar, com essa formação com a Jaque, a gente vai dar início aí a um ciclo de formações do mandato coletivo ecossocialista. É, pra gente, porque na verdade assim, essa campanha, acima de tudo, é uma maneira da gente divulgar o ecossocialismo, divulgar a coletividade, e esse é um dos principais objetivos, assim, né? Não que não seja disputar para tentar ganhar a eleição, mas o que a gente vê aí é uma crise ambiental severa, né? E a gente tem que, de alguma forma, a, a, é, dialogar com as pessoas, né? E a campanha eleitoral é uma boa oportunidade para isso. Então, quanto mais ecossocialistas e mais as pessoas conhecerem o ecossocialismo, é, mais a gente consegue enfrentar, né, essa, Uhum. esses absurdos do sistema que a gente vive, né, e contrapor aí as políticas contra o meio ambiente, né, principalmente na institucionalidade, né, principalmente o governo federal, principalmente para gente, mas também o governo estadual e o governo municipal, né, então o pessoal vem trabalhando muito aí na denúncia, né? E, e conseguindo segurar, né? Alguns desses ataques, mas ainda é pouco, né? Porque o pessoal tá destruindo bastante. Então, para a gente dar um pouco da visão assim geral do ecossocialismo e conseguir aprofundar mais, a gente trouxe a Jaque, né, fez esse convite para ela, para a gente falar um pouco, né, sobre o ecossocialismo, ecofeminismo também muito importante, a visão Uhum. feminina dentro do ecossocialismo e, e para a gente ter se integrar mais como grupo, né? Debater esse tema e em seguida a gente vai fazer outras formações também sobre temas ligados ao meio ambiente para integrar o grupo e também para todos saiam daqui com algo a mais, né? Conhecendo um pouquinho mais. Então, não vou me estender mais, vou deixar a Jaque falar que ela tem um Tá vasto bom. conhecimento aí da área. Não, imagina. A gente vem construindo junto aí, eu, o Lu, né? No setorial, a gente participa juntos do setorial nacional. Acho que deve ter mais gente aqui do que Sol. E a gente vem tentando aprofundar um pouco, né, esse debate, porque eu acho que é um debate importante. A gente, de alguma maneira, precisa construir um referencial que diferencie o projeto ecossocialista desse projeto do ambientalismo liberal, né, que a gente vê aí. Porque, assim, na hora da campanha, a gente tem questões concretas que a gente coloca para as cidades, né, e vocês estão colocando, estou achando sensacional o projeto, a ideia de as propostas, né, essa ideia da prática ecossocialista que a gente consegue fazer no nosso cotidiano e apresentar para as pessoas como uma prática bacana. Mas eu acho que é muito importante que a gente mostre que esse projeto ele tem uma raiz, né, no ecossocialismo, no sentido de dele não ser igual, né, dele ser um questionamento, na verdade, do ambientalismo liberal, e ao mesmo tempo um questionamento daquele produtivismo e desenvolvimentismo que a esquerda no passado, né, apresentou como alternativa e tem muitos segmentos da esquerda ainda hoje que são prisioneiros dessa lógica desenvolvimentista, né, e, enfim, negadora do ambientalismo, e a gente está
nesse contexto, né, de superar tanto esse ambientalismo liberal, quanto esse socialismo, vamos dizer assim, produtivista do século XIX, do século XX, que está presente em muitos dos programas de governo da esquerda, né? Inclusive dentro do PSOL, né? Então acho que é importante a gente aprofundar um pouquinho. O que eu fiz aqui para vocês hoje, né? O Lu me pediu isso, ele falou, Jaque, acho que seria legal a gente debater um pouquinho, né? Fazer essa formação ecossocialista. Também teve uma discussão que a gente fez lá no Encontro Nacional Ecossocialista em Brasília, que eu fiz essa dimensão, né, de trabalhar um pouquinho o ecossocialismo e o ecofeminismo como duas lógicas, né, importantes, de que maneira que o ecofeminismo e o ecossocialismo se fortalecem quando a gente junta esses dois debates, né, essas duas, não sei se dá para falar categorias, acho que dá, essas duas categorias uma fortalece a outra, provoca a outra. Então eu fiz aqui uma série de provocações, e aí eu não sei como é que a gente pode organizar de um jeito mais gostoso, de não ser uma aulona, nem palestrão, né? Mas que a gente possa fazer isso dialogando. Eu separei seis, sete, 8 tópicos, né, para gente de provocação, né? E também preparei uma bibliografia aí para vocês. Depois a gente estava conversando um pouquinho, não sei se estava todo mundo já aqui na sala, né? Um pouquinho antes de começar. Eu preparei também uma bibliografia que está cada vez crescendo mais. Eu acho bom, né? Mas enfim, tem uma bibliografia aqui também. Depois eu disponibilizo para vocês, né? E vou algumas, a maior parte dessa bibliografia eu vou provocar aqui hoje, vou trazer para nossa reflexão. A primeira, e aí eu acho que ela é importante, até porque para mim ela foi, assim, uma chacoalhada, né? Porque a gente fala toda hora de crise ambiental, né? A gente fala desse momento como um momento de crise e tal. E aí tem um livro que eu li faz pouco tempo, né? E que me deu me deu uma sacudida que eu achei sensacional, que é um livro chamado Qual o Valor da Natureza, do Daniel Braga Lorenzo. Não sei se vocês já tiveram acesso a ele. Primeiro toque que ele dá, que eu achei incrível, para mim foi um choque, né? Ele fala assim, ó, a gente tem que começar a falar de colapso ambiental, né? Porque crise ambiental, que é o que a gente vem falando, né? Sugere que é algo imprevisível, né? Uma crise é alguma coisa que pode acontecer. Como é que ele usa? Ele fala que é inapropriado porque é imprevisível. Quando você fala de crise, você está falando de algo que é imprevisível, que você não tem condições de determinar, né? De falar, ó, vai acontecer isso. E ela também é temporária, a crise, né? Crise tem essas duas características, de ser temporária e imprevisível. E o Daniel Braga Lourenço fala assim, ó, não tem nada disso. O que a gente está vivenciando hoje é um colapso ambiental, né? Não é uma crise, por quê? Porque a gente sabe, a gente já tem o desenho da catástrofe, né, que está colocada aí para o mundo, né? E as nossas saídas, as soluções que a gente precisa construir, não são soluções pontuais, porque uma crise, ela sugere isso, né? É uma crise ambiental, aí você vai lá com um projeto de sustentabilidade, né? Você vai com vamos fazer alguns rearranjos aí no próprio capitalismo, né? Vamos tentar rearranjar, quem sabe, né? Aí descamba para aquela lógica do ambientalismo liberal, né? Que você vai pontualmente com alguns projetos, com alguns programas, né? Com algumas medidas ambientalistas e resolve a crise. Ele fala não tem como. Quando a gente fala de colapso ambiental, a gente fala assim, olha, não tem como resolver dentro desse sistema, né, desse sistema que provoca, que foi provocador desse colapso, não tem como a gente resolver isso a partir de uma lógica
de desenvolvimentista, de exploração capitalista profunda, né? Tão profunda que muitos geólogos já estão chamando de antropoceno, essa era de 60, 70 anos só, né? Do final dos anos 50 para cá, né? Uma era tão violenta de alterações da natureza provocada pelo homem, pelo capitalismo, né? Que é uma nova era de alteração do planeta, né? Tão catastrófica como aquelas naturais, né? Que o planeta Terra vivenciou. E num período que eram, né, de milhares e milhares de anos, e a gente está vivenciando né, o antropoceno é uma catástrofe ambiental, né? Nova, uma alteração no planeta tão profunda e provocada num período muito curto de tempo, né? Então, assim, ele diz, né, o Daniel Braga Lorenzo, que colapso ambiental é um termo melhor, né? Porque ele realmente joga a gente para pensar nesse contexto de catástrofes que a gente já está vivenciando, né? A gente tem, mesmo dentro do PSOL, tem um amigo nosso, um colega nosso, que é um especialista no clima, né? O Luciano conhece, acho que muitos conhecem daqui, estão aqui, que é o Alexandre Costa. O Ale é um especialista do clima, ele é da Federal do Ceará, e ele é um especialista do clima reconhecido mundialmente. Então, ele está dentro daquela lista dos 200 que assinaram, né, um protocolo mundial aí de denúncia, né? O Ale, ele fala que as previsões dos especialistas do clima, daqueles mais conservadores, no sentido daqueles que falam que não são tão dramáticos, né? Porque você tem aqueles especialistas que falam, ó, já não dá mais, a gente já vai estar vivendo o caos mesmo, vamos, né? Já ele fala assim, aqueles mais conservadores que não são tão dramáticos já falam, né, que o país, que o planeta não pode, já está batendo os limites lá do aquecimento global, né, do grau, né, vamos dizer assim, possível aí, ou de... Eles falam, os mais conservadores falam que já não tem mais condições, por exemplo, de voltar atrás, sabe aquela ideia de você criar alguns elementos, alguns protocolos mundiais e tentar voltar a um período de normalização. Eles falam assim, olha, já não dá mais para usar combustível fóssil, né? Já não dá mais para explorar esses recursos, né? Petróleo, né? Já não dá mais para não trabalhar com outras alternativas, né? E assim, tô dando essa introdução para a gente ter essa dimensão, né? Que a gente já está vivendo no momento, né? Que, né? Assim, o autor já chama de não é mais ambiental, é colapso ambiental e é gravíssimo, né? Um momento que a gente realmente precisa começar a apresentar para a sociedade um outro modelo de organização da vida, né? E aí a gente vem chamando esse outro modelo de ecossocialismo. Né? Então, não é o socialismo clássico, né? No sentido de que aquele socialismo que a gente conhece, né? Na história, né? Historicamente surgiu como proposta, tal. É um socialismo produtivista. Daí a gente tem a bibliografia toda do Michel Louvi, aqueles estudos que o Michel Louvi vem colocando para gente, né? Ele fala assim, ó, a gente precisa superar tanto essa dimensão do ambientalismo liberal, né, como a produtivista das sociedades que se apresentaram aí como alternativas ao capitalismo, mas que usaram as mesmas técnicas de exploração, os mesmos, como se essas técnicas e como se esses recursos fossem neutros, né? Recursos assim do ponto de vista dessas lógicas, né? Tanto da lógica da produção capitalista como da lógica da produção socialista
que a gente viu aí na prática eram são sistemas que produziram catástrofes, né, igualmente violentas e complicadas, né. Chernobyl é um exemplo de uma catástrofe ambiental gravíssima que a gente viu no modelo da ex-União Soviética, e as catástrofes todas que o capitalismo provoca e que a gente está vivenciando, né. O Michel Louvi, ele usa, quando ele vai fazer ele diz que o ecossocialismo é a superação dessas duas ideias, dessas duas lógicas, né, a lógica produtivista e da lógica produtivista colocada no socialismo real, né, e a lógica liberal, capitalista, né, ele fala ecologia de mercado, de uma ecologia de mercado. O Michel Louvi, para apresentar novo debate, ele usa um autor chamado James O'Connor, né, no livro dele. Acho que o James O'Connor tem alguns artigos em português, mas a bibliografia central dele não está traduzida, né? Mas o James O'Connor ele vai falar, ele que vai propor, e o Michel Louvi usa ele nos textos dele, a possibilidade de a gente construir uma nova, esse é o termo que ele usa, nova racionalidade ecológica, né? Então, esse modelo capitalista não serve, né? Ele é um modelo produtor, e aí usando outro autor lá, do colapso ambiental que a gente está vivendo hoje, né? Os modelos do socialismo produtivista também não servem, então a gente precisa começar a pensar numa nova racionalidade ecológica, né? E aí você tem toda a reflexão que o Michel Louvi faz, ele vai mostrar o porquê que e ele foca bastante nisso, porquê que o produtivismo presente nos projetos desenvolvimentistas da esquerda não dão certo, não vão dar certo, não são suficientes, né? E aí a gente vem avançando esse debate dessa ideia de uma nova racionalidade ecológica, e aí um pouco numa discussão que eu estou agregando, né, a discussão ecossocialista, e um pouco por isso que eu acho que o Lu me chamou, né, e que o pessoal vem me colocando também para discutir e para aprofundar. Que, bom, se a gente tem que pensar numa nova racionalidade ecológica, aí é um pouco uma reflexão que eu ando fazendo. A gente precisa mudar, né? Precisa começar a pensar em outras possibilidades de organização dessa relação natureza-sociedade, né? E aí eu venho pesquisando e trazendo, né, muitos elementos de uma bibliografia que tem a ver comigo, porque eu sou antropóloga tal, e estudo etnologia indígena guarani, e venho apresentando essa ideia, né, que o ecossocialismo ele deve propor uma nova racionalidade ecológica, mas que a gente tem que construir a partir de outras lógicas, que não essa lógica ocidental, que a gente precisa começar a olhar para a forma como outras sociedades estabelecem essa relação natureza-sociedade, né? Como é que as outras sociedades, que não são ocidentais, né, ou que não são produtoras dessa racionalidade ocidental, né, se propõem outras formas de se relacionar. E aí, vou apresentar o terceiro pontinho aqui. Um outro autor, que eu acho que é muito legal, é um filósofo indígena, né, muito importante, que a gente precisa dar visibilidade, porque é um intelectual incrível, que é o Ailton Krenak. Da minha geração, ele foi um cara muito importante, o Ailton, porque ele era aquele cara que, quando na Constituição a gente foi discutir o capítulo indígena, ele é um Krenak, do povo Krenak, né, o Ailton, ele sobe na tribuna lá e na defesa ele pinta o rosto, tem um vídeo dele fazendo isso na Constituinte, depois você procura no Google, que é maravilhoso, ele pinta o rosto com genipapo, né, então ele vai tirando a roupa, porque ele é deputado, ele é constituinte, eu acho que ele era constituinte, eu não lembro se ele era, você precisa até ver isso, não, né, Não ele só sei. participa, ele vai fazer um depoimento, né, no capítulo sobre povos indígenas,
da Constituição, ele vai fazer esse depoimento. E ele faz um discurso maravilhoso. Ele é obrigado a entrar no Congresso naquela época de terno, gravata, ele vai, né, de terno, gravata, aí ele vai falando da especificidade, da importância da demarcação das terras, e vai pintando o rosto de genipapo, tirando a roupa. Né? Então, assim, ele vai se vestindo, né, de índio, né, índio é essa categoria tão genérica, criada pelo branco, né, mas já que criada pelo branco, né, que tem uma série de, como é que se chama, preconceitos e estereótipos por trás, mas quando ele faz isso, ele fala assim, olha, se vocês querem ver um índio falando, então deixa eu me vestir, né, porque para vocês, né, índio tem que estar com a cara pintada, tem que andar pelado, então vamos embora. Mas, assim, estou só fazendo esse parênteses, porque, assim, eles são intelectuais hoje muito importantes, que estão produzindo, né, então, não tô, assim, ele é um filósofo, não só um filósofo, é um antropólogo, né, que vem produzindo uma teoria, como é que se diz, de um intelectual orgânico, né, como o Gramsci poderia sugerir, né, intelectual orgânico da classe, né, é um indígena, um Krenak, filosofando e com a gente, né, trazendo essa bibliografia, cruzando autores, né, e histórias indígenas com autores, com filósofos tradicionais do pensamento ocidental, está produzindo materiais incríveis, né, então, Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um livrinho de 70 páginas, eu acho bem curtinho, e ele é muito importante porque o Ailton Krenak, quando ele fala dessas ideias para adiar o fim do mundo, ele está falando exatamente disso. É um livro muito atual, produzido agora. É um livro que ele fez, na verdade, é um conjunto de palestras que o Ailton vem fazendo, ele vem filosofando, né? Ele, junto com o Eduardo Vieira de Castro, eles vêm produzindo uma série de debates e palestras. E aí ele escreveu, a Companhia das Letras publicou 2, 3 dessas palestras. Uma delas, acho que todas valem muito a pena, porque são curtinhas, né? É um livro de 70 páginas, é um texto que a gente lê numa pegada. Nesse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o Ailton, ele questiona essa racionalidade ocidental, né? E apresenta, quando ele vai questionando, ele apresenta para a gente a racionalidade da sociedade dele, né? E aí a gente vê que a construção de uma sociedade ecossocialista a partir de uma nova racionalidade ecológica, ela pode experimentar, né, dessas epistemologias das sociedades indígenas, né? O Ailton, ele fala nesse livro que isso que a nossa sociedade vê como recurso, a natureza, e tudo isso que a natureza oferece, né, para a nossa sociedade, né, ela oferece recursos. Então, assim, é como se a natureza fosse o supermercado, né, e que nós usamos, e vamos lá, e a gente se apropria daqueles recursos, né, que estão aí, né, à disposição nossa, para a gente usar. Aí o Ailton fala que isso que a gente vê como recurso, para a sociedade dele, não é recurso, né? É parente em alguns momentos, né? Então ele fala, por exemplo, que esse humanismo, né, nosso, né, que provocou isso, que trata a natureza como recurso, que trata a natureza como algo que um recurso para o humano, né? Ele fala, isso é o humanismo, né, ocidental, essa ideia essa nossa racionalidade, ela precisa ser substituída por uma outra racionalidade que ele chama de, eu anotei aqui, terraquismo, né? Assim, seria uma racionalidade que não fale só do humano, porque para a gente o humano somos só nós, né? E para ele, né, ele fala, e para os Krenak, o humano incorpora outros elementos, né? Incorpora
muitos seres, muitas coisas, né? Então tem muitos objetos, muitos outros animais dentro disso que a gente chama de humanismo, né? E que ele chama de terraquismo, né? É a brincadeira que ele faz, ele está usando, óbvio, que o Ailton, como um bom filósofo, ele está dialogando com outro filósofo, um antropólogo chamado Bruno Latour, né, que tem uma ideia do Latour aqui, que eu já coloco para vocês, mas ele está usando essa ideia, né, tá falando assim, ó, a gente precisa substituir essa lógica ocidental, né, por uma lógica, por exemplo, da minha sociedade, que trata esses outros seres que estão aí na Terra como humanos também, ou nós, que somos humanos, como parte também disso, né? Então ele fala assim, a relação que os Krenak estabelecem com a natureza é uma relação que olha, por exemplo, para o Rio Doce, que hoje está, como é que se chama, atingido pela lama da mineração, né? Eles estão lutando contra isso, olha para o Rio Doce e diz para a gente assim, ó, o Rio Doce não é um recurso que pode ser usado pela mineração. O Rio Doce é o nosso avô, né? Para os Krenak, né? O Rio Doce é um avô que está lá, né? Que está lá para conviver junto, que para ele fala assim, todo dia quando a gente acorda do outro lado do Rio Doce, da outra margem, na margem oposta de onde fica a nossa aldeia, a gente olha e tem uma montanha, tem uma serra, né? E a gente olha para essa serra e a partir dessa conversa com a serra, a gente sabe se a gente vai poder, se aquele dia vai ser um dia ensolarado, se aquele dia a serra, ela mostra uma série de sinais, né? De como é que pode ser o dia para os Krenak. Então, ele fala isso, né? Quando a serra faz isso, quando ela mostra para a gente se aquele dia vai ser chuvoso, se não é um bom dia para a gente sair para caçar, se é um dia ensolarado, a serra está conversando com a gente. Né? Então, assim, para um Krenak, a montanha, ela não é um recurso, né, que está lá para ser usado pelo homem. Se ela mostra esses sinais, se ela diz isso para a gente, é porque ela está conversando com a gente. Então, ela também é parte disso que ele chama de terraquismo, né? Ela é parte viva, integrante da natureza, assim como nós. Né? Ela não é um recurso, não é algo separado de nós. Ela é também parte, né? Parte da Terra, assim como nós, né? Eu já aprofundo um pouquinho isso. O Bruno Latour tem um livro que eu usei, aqui até postei ontem, chamado Políticas da Natureza. Nesse livro, e é daí que o Krenak está, é com ele que o Krenak está dialogando e está incorporando, né, e trazendo os elementos para fortalecer, né, a filosofia do Latour. O Latour chama que nós humanos, ele fala assim, somos arrogantes, eu vou até ler a passagenzinha que eu separei, ó, e escravos do império da transcendência, né? E ele fala assim, versus os terranos, por isso que o Krenak vai falar do terraquismo, né? Versus os terranos, que é essa multidão de povos humanos e não humanos que resistem às tragédias, a catástrofes, né? Provocadas pela racionalidade ocidental. Então, eu acho que quando a gente está pensando numa nova racionalidade ecológica, né? Quando Michel Lovy propõe isso, ó, vamos falar de uma nova racionalidade ecológica, a gente tem que começar a olhar para essas filosofias, né, de mundo, para essas filosofias de vida que se organizam de uma maneira diferente, que estabelecem uma relação entre natureza e sociedade totalmente diferente da forma como a nossa sociedade ocidental estabeleceu. Então, lembra lá que na nossa sociedade existe uma separação entre o humano, né? Nós somos animais, nós todos somos animais, né? Nós nascemos, né? E alguma coisa nos separou dos outros animais, né? E aí você tem uma série de teorias aí que vão explicar, né? Ocidentais, né? O que nos separa dos outros animais. Né? E aí nos torna também superior, né? Para o Ocidente, né? E até
poderosos, né, de escravizar e de transformar em recurso as outras espécies. As sociedades indígenas, as sociedades ameríndias, principalmente, que vêm sendo estudadas, né, das sociedades da América, sociedades indígenas da América, e olha que a gente, só no Brasil, a gente tem mais de 240, quase 300 sociedades diferentes, né, distintas, falantes de mais de 240 línguas diferentes, né, então a gente tem uma possibilidade de conhecer novas racionalidades gigantes. Tem um outro antropólogo importante, que eu vivo citando quando eu estou discutindo isso, que chama Philippe Decolat, né, ele tem um livrinho também super pequenininho, chamado natureza, outras naturezas, outras culturas, outras naturezas, ou vice-versa, não lembro agora se é outras naturezas, outras culturas. Outras naturezas, outras culturas, ou enfim, é um livrinho muito pequenininho, também é uma palestra que ele dá. O Decola estudou os Achuá, que é um povo que vive na Amazônia, e ele fala que para esse povo, muitas, não só como para os Krenak, né, uma montanha, um rio, é um parente, né, para os Achuá, muitos objetos, muitas plantas, inclusive, são também humanos, né, e os Achuá têm uma teoria, que eles dizem que somos todos humanos, todos, né, homens, plantas, animais, né, que a gente se veste com roupas diferentes. Então, a gente se veste como pessoa, né? Por baixo dessa nossa roupa, por baixo da roupa da onça, por exemplo, tem uma pessoa também. Por baixo da roupa de uma árvore, tem uma pessoa também. A gente não consegue se perceber, né? O Zachuar fala como diferentes, né? Porque a nossa roupa impede a gente de se conversar, mas que muitas vezes a gente se encontra em sonhos, a gente se encontra, enfim, em outras, como é que se chama? Em outras instâncias, em outros espaços, né? Que não são necessariamente esses, que pode ser o espaço do sonho e tal. E nesses espaços a gente descobre que essas pessoas são também pessoas, né? Que aquela árvore fala comigo, que aquele animal fala comigo, né? E esse povo, mesmo quando usa esses outros animais, por exemplo, caça uma onça por uma questão territorial, caça uma queixada para se alimentar dela, eles estão, como é que se diz? Não estão tratando isso como recurso. Né? Eles tratam como um povo em guerra, né? Ou como um momento importante, enfim, que pode até produzir uma guerra, né? Então não é uma visão só idílica. Eu estou só falando um pouco isso para vocês não ficarem achando que eu estou aqui, vamos todo mundo então, né? Eu gostaria muito de virar indígena, né? Mas assim, eu sei que é um movimento que não é possível, mas eu acho que é possível a gente aprender com eles, né? Essas outras lógicas. Então, assim, tem até essa possibilidade de você abrir uma guerra com as onças. Só que é muito diferente, percebe? A relação que eles têm é de respeito. Quando você está guerreando com alguém, você respeita alguém, né? Do ponto de vista filosófico. Alguém que você vai, sei lá, demarcar um espaço. Não é algo que você pode desprezar e tratar como recurso, como coisa, né? Que você pode usar e sem pedir licença, né? E pode, né, se apropriar privadamente só para você, né? Então, um programa ecossocialista, ele, de alguma maneira, e aí eu vou deixar esse pepino para vocês, né? Ele precisa trabalhar, assim, do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista da construção do programa, a gente precisa colocar isso como um elemento importante. Como fazer isso? Como dialogar isso para fora, né?
que é o problema. Como é que você faz isso? Como é que você populariza essa discussão, né? Então, eu penso que seria muito importante a gente valorizar a forma como as sociedades indígenas se relacionam com a natureza para fora, né? A gente mostrar isso. Acho que o mandato ecossocialista ele precisa, de alguma maneira, mostrar que não existe só a nossa forma de se relacionar com a natureza, que existem outras sociedades que se relacionam de formas diferentes e que são muito mais, como é que se diz? Tem uma palavra legal, são muito mais, não sei. Então, se relacionam com a natureza de uma maneira muito mais importante, muito mais interessante que a nossa, né? Que a nossa sociedade, a partir dessa lógica, dessa nossa racionalidade, veio pilhando a natureza, né? Vem destruindo a natureza e provocando catástrofes terríveis. Vem tratando a natureza como recurso, como coisa, né? Se apropriando dela e produzindo catástrofes, né? E aí tem uma outra reflexão que eu acho que é legal a gente fazer também, que vem atingindo de forma desigual os outros povos. Povos, por exemplo, que não destroem a natureza, né, como são os povos indígenas. Relações que não são destrutivas da natureza, como são as relações da agricultura familiar, por exemplo. Né? Relações que não transformam, né, a natureza em coisa, não se apropria, né, disso que é um bem da humanidade, né, que é um bem, vamos usar o termo do Krenak, da terra, né, que é parte de um todo, né, de uma coisa só. É um bem dos terráqueos, não é um bem só de uma espécie, né, e que a nossa sociedade vem se apropriando disso, né, e quando faz isso produz catástrofes, e quem vai sofrer, né, as maiores consequências dessas catástrofes são os que menos produzem catástrofes, né, então são os mais pobres da nossa sociedade, são as sociedades indígenas, são as sociedades quilombolas, é o pessoal da agricultura familiar, são as mulheres, né, que vão sofrer, né, as consequências dessa catástrofe provocada por uma forma de se relacionar com a natureza que produz isso tudo, né, que pilha a natureza, que trata a natureza como recurso. Tem um outro autor que eu acho legal também, que a gente precisa ler, que escreveu um livro que está bem famoso, agora tem bastante gente baixando, comprando, que é o Ecologismo dos Pobres, né, do Ailê, aqui, Joan Martinez Allier, não sei se dá para, não, aí fica invertido, né, não dá para ver. Não dá sim. Ele fala que a gente precisa, aí pensando, ele enfim, ele fala uma outra coisa, né, mas que eu vou usar aqui para gente. Ele fala que a gente precisa pensar em produzir uma justiça ambiental, né, porque, de fato, né, o que acontece é isso, a gente tem uma apropriação privada disso que a nossa sociedade ocidental chama de recurso da natureza, né, essa natureza é apropriada privadamente, né, ela é pilhada, né, a nossa sociedade faz essa pilhagem do planeta, isso volta para o planeta em forma de catástrofes ambientais e, né, aqueles que não provocaram essas catástrofes são os que vão pagar por ela, os que vão sofrer mais os efeitos dessas catástrofes, né? Ontem, até anteontem, né, Lu, eu dei o exemplo do pessoal da água, né? Aí em Curitiba vocês estão, assim, não é só em Curitiba, né? Mas aí vocês estão vivendo isso agora, né? Um tema muito do momento, né? Quem mais sofre com a falta de água e com o racionamento em Curitiba não são os ricos, não são as empresas, as indústrias, né? Quem mais sofre
são os pobres, né? E nas periferias, quem mais sofre são as mulheres. Por quê, né? Porque como resultado dessa nossa, aí, vou misturar o ecofeminismo aqui, dessa nossa opressão específica, né? A opressão de ser mulher numa sociedade patriarcal, capitalista e patriarcal, cabe a nós aqueles serviços do cuidado, né, da produção de alimento, do cuidado, né? Então, assim, quando falta água, é a mulher que tem que ir atrás de resolver isso na casa, né? Ela que vai armazenar água, ela que vai tentar, né, nas periferias, arrumar um lugar para ir buscar água com os baldes, ela que vai, as mulheres e as meninas, né, que vão andar léguas e léguas em algumas regiões para levar água para casa, poder cozinhar, para poder alimentar os seus filhos, né? Então, assim, elas que menos provocaram essas catástrofes, né? Então, a gente tem também, quando está pensando em alternativas para a cidade, no ecossocialismo, como algumas medidas ecossocialistas, né? Que a gente pode começar a implantar desde já. Uma que é central é essa produção de justiça ambiental. Os mais pobres têm que parar de pagar a conta, porque não são eles que produzem, né, essas catástrofes. Isso a gente pode começar a dizer desde já, né? Quem tem que pagar a conta pelo racionamento da água não são os mais pobres, né? São os mais ricos, né? São os mais poderosos, são as indústrias que provocaram isso e que privatizaram, né? Esse recurso se apropriam, né, dele de alguma maneira. Juntar. Tá tranquilo, gente? Eu não tô falando demais, né? Eu falei que a gente podia fazer isso mais dinâmico, com vocês conversando comigo, mas eu estrambelhei, comecei a falar e não parei. Não, tá legal Tá? a linha Eu do coloquei aqui raciocínio, tá bom. 7 pontos, né? Eu já fiz dos 7, eu fiz 5. Falta alguns, faltam 3. Então vamos tocar assim. E qualquer coisa depois a gente abre para um bate-bola, né? Então acho que assim, são duas epistemologias que eu acho que são centrais para a gente pensar em como construir essa nova racionalidade ecológica, né? Aonde que a gente vai buscar essa nova racionalidade? Então, nas sociedades indígenas, que a gente viu aí, né? Eles têm uma outra forma de se relacionar com a natureza. Tem um exemplo que eu gosto de trabalhar também quando eu estou falando das sociedades indígenas, dessa outra possibilidade, né, de relacionar a natureza à sociedade. Eu venho falando que são sociedades, elas, ao contrário da nossa, também é um exemplo legal, né, Lu? Acho que o Lu já ouviu esse exemplo. Elas produzem, tem uma antropóloga brasileira chamada Manuela Carneiro da Cunha, ela foi minha professora e é uma antropóloga bem próxima a nós, do PSOL, né? Ela participou até do programa, da construção do programa de governo do Boulos. A gente fez um seminário como é que chamava? Tinha um GT, que era um GT, os GTs, né, de construção do programa de governo, e a Manuela Aham. foi em um dia, e ela falou que as sociedades indígenas produzem, diferente da nossa sociedade, que era a nossa sociedade, quando fala de diversidade, ela fala assim, vamos preservar a diversidade, né? Então, quando a gente está falando da Amazônia, por exemplo, daquilo tudo que tem na floresta, daquela imensidão de diversidade, né, que existe na floresta amazônica, a gente fala de, vamos preservar. Ela fala assim, não, as sociedades que vivem lá, elas não só falam, elas não só falam de preservar diversidade, mas elas são produtoras de diversidade. São sociedades mega diversas, né? São sociedades produtoras de mega diversidade. Produtora, não são preservadoras, né? Então, acho também um elemento importante. Ela começou a fazer uma pesquisa que é incrível, ela começou a levantar a produção de mega diversidade, porque assim, não é só a domesticação de plantas, por exemplo, que as sociedades indígenas fazem, a preservação de determinadas espécies. Elas produzem novas espécies, né? São sociedades que têm
fixação, ela usa esse termo, então, tem fixação, tem prazer, tem tesão em produzir nova espécie. A partir de práticas que a gente conhece, mas que a gente finge que não percebe, né? Então, por exemplo, e são práticas feministas também, né? Das mulheres indígenas, de uma mulher que viaja para visitar um parente, sempre voltar para casa com uma mudinha de uma planta que ela achou pelo caminho. E aí, experimentar aquela planta, né? Então, ela vai levantando isso. Nesse exercício, eu tenho uns dados aqui que vocês podem curtir. Ah, posso falar, gente? Tá indo? Tá muito chato? Não? Então tá. Ó, anotei aqui. Aqui. Nesse exercício das sociedades nesse exercício de produção da megadiversidade, ela dá alguns exemplos. Ela fala assim, ó, no Alto Rio Negro existem mais de 100 variedades de mandioca, né? Os caiapó produzem 56 variedades de batata doce. Para mim, tinha uns 4 tipos só, né? Batata roxa, aquela amarelinha, e para mim, assim, quando eu falo que tem 4, tem gente que fala, nossa, tem tudo isso. Mas imagina, 56. 56, gente, né? É muita. Os canela produzem 52 variedades diferentes de fava. Né? Para mim também, fava era um tipo só, né? 17 variedades de algodão, que eu também não tinha a mínima dimensão do que significava isso. E para os caiapó ainda, um roçado bonito, né, é um roçado diverso. É um roçado que tem... Então, eles têm essa... Os caiapó são verdadeiros cientistas, a Manuela fala, na busca de produção de diversidade. Ah, se não está diverso, eles vão lá, vamos fazer um experimento e produzir uma planta nova. Eles são especialistas, são cientistas, né? Produtores de plantas de diversidade, né? Então, assim, são epistemologias, tem essas duas dimensões nessa discussão, né? São sociedades que se relacionam com a natureza diferente, né? A natureza, né? É um parente, é como você, né? Muitos elementos que estão aí. Então, a relação de respeito, a relação que se estabelece com a natureza, ela se dá em outro patamar, diferente da nossa, e sociedades que são produtoras de diversidade, né? Sociedades que fazem um bem imenso para o planeta, né? Sociedades que produzem, que são deuses, né? Na verdade, acho que do nosso ponto de vista seria isso, né? São como deuses que produzem o mundo, produziu, ó, tá aí, ó. Nós estamos produzindo aqui, criando um ser novo a cada dia, né? Então assim, pensar numa nova racionalidade ecológica é fazer a gente dirigir o nosso pensamento, né, para essas as experiências dessa sociedade. E tem uma outra epistemologia, se vocês me darem mais um tempinho, eu apresento ela, que é essa dimensão do ecofeminismo que a gente vem colocando, né, que é também epistemologia feminista, né, como uma possibilidade de construção de uma outra lógica, porque tem uma antropóloga que fala isso, ela chama Marilyn Straten, até tem um autor também, um antropólogo que é bem famosinho, que é o Eduardo Viveiros de Castro, ele usa um termo chamado perspectivismo, vocês já ouviram, né, devem ter escutado já, do perspectivismo ameríndio, que ele vai falar que são essas outras perspectivas, ou essas outras epistemologias das sociedades indígenas ameríndias, né, da América, né, das Américas. E a Marilyn, esse termo, perspectivismo, ele pegou emprestado, né, ele fala isso, ele que da Marilyn Straten, que é uma antropóloga, e ela vai desenvolver essa ideia de uma perspectiva feminista, né? Então, ela tem um livro chamado O Gênero da Dádiva, e nesse livro, e é dali que o Viveiros vai tirar, ou cunhar o termo perspectivismo. Nesse livro, ela fala que a perspectiva feminista, ela se constitui, né, em resistência ou em conflito com a dominação masculina, né? Quando ela fala isso, ela está dizendo assim, olha,
esse lugar da opressão feminina, né, onde a mulher, na nossa sociedade, que é uma sociedade machista, enfim, que é uma estrutura, além de capital, é uma estrutura patriarcal, né, que produz a opressão da mulher também, ela coloca as mulheres num lugar, né, de opressão, mas esse lugar, né, não produz só a opressão, ele produz a nossa resistência, né, e o nosso conflito contra a opressão patriarcal, né? Então, nesse processo de resistência e de luta contra a opressão, nós produzimos também outras epistemologias, né? E aí, eu também acho que é muito importante a gente olhar para a perspectiva feminista, né, para essa ideia da produção feminista de resistência à opressão patriarcal. E assim, a gente fala que feminista, tal, a gente sabe que nem todas as mulheres são feministas, né? Então, eu estou dando o nome, mas a gente sabe que o exercício, a luta, mesmo que não consciente, né? A luta contra a opressão, ela é uma luta que é uma luta feminista, mesmo quando aquela mulher que está lutando não sabe, né? Que a gente, na verdade, assim, ela está lutando contra a opressão. A gente está dando esse nome, né? Feminismo, né? Mas é uma epistemologia feminista, né? Então, por isso eu acho muito importante que a gente comece a pensar a partir dessa dinâmica. Então, por exemplo, a sociedade patriarcal, ela produz dicotomias, né, e, que são hierarquizadas. Então, por exemplo, o espaço público é um espaço masculino e sexualizadas. O espaço público é um espaço masculino, é um espaço onde quem se dá bem nesse espaço, e desde pequenininho aprende a andar por esse espaço, é o homem. E o espaço da mulher, na nossa sociedade, é o espaço doméstico. E é o espaço. E tem uma série de dicotomias, né, que vão ser produzidas por essa outras dicotomias, né, que vão ser provocadas pela nossa sociedade e que vão marcando a gente, né? Então, a mulher, o lugar da mulher é dentro de casa, é o espaço se na rua, no espaço público é o lugar da racionalidade, a casa é o lugar da sensibilidade, é o espaço né? Quando isso vai se gestando, mesmo, e aí é um pouco isso que eu queria levantar e meio que jogar a bola para a gente debater. Mesmo quando a gente sabe que é uma produção da opressão, né, que nos coloca numa condição de inferioridade e tal, nesses espaços a gente vem produzindo as nossas resistências e as nossas... por isso que em muitos momentos a gente vem falando que a gente precisa levar a sensibilidade para o espaço público. É por isso que a gente vem, durante muito tempo, já discutindo e produzindo uma teoria, inclusive, que discute a importância da reprodução, né, capitalista, por exemplo, está na mão das mulheres, nós fazemos de graça, né? E a gente discute uma economia que substitui essa economia de mercado, da racionalidade, por uma economia do afeto, né? Então, vamos discutir o trabalho das artesãs, vamos discutir o trabalho da economia solidária, né? Isso que a gente vem chamando também de uma economia afetiva, né? E colocar ela em discussão, promover essa economia significa alterar a lógica do espaço público tradicional, né, que é a lógica da racionalidade, da economia de mercado, enfim, né, são duas epistemologias, no meu entendimento, que são muito importantes para a gente começar a pensar como construir o programa ecossocialista, né, de que maneira a gente pode construir esse programa, né, quais os elementos que devem ser importantes dentro desse programa. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí eu já vou em algumas coisas mais práticas e a gente discute. Quando a gente fala de tarifa zero, né, por trás desse debate de tarifa zero, a gente está falando assim, ó, a gente não quer
mais usar... A gente acha que já não é mais possível essa saída das cidades do transporte individual, né? A gente está falando de transporte coletivo, gratuito, que é a única forma de fazer com que as pessoas parem de sair com seus... de comprar, enfim, transporte público de qualidade, gratuito para todos e todas, né? Significa, de preferência, né? E essa é a nossa ideia, com o uso de energias alternativas, né? E não de gasolina, diesel, essas coisas. E quando a gente está falando isso, a gente está falando que a gente não quer mais, né, ou não pode mais perfurar a terra para encontrar petróleo, para encontrar combustíveis fósseis, né? A gente está falando que não dá mais, a gente tem que falar isso também, né? Que não dá mais para usar combustíveis fósseis. Por isso, a solução de transporte público gratuito, né? E que consuma outras formas de energia é essencial, né? Quando a gente fala de priorizar esse mercado da economia afetiva, das mulheres, das artesãs, né, dos artesãos, a gente está falando de um mercado que não pode ser mais focado na produção de produtos inúteis, né, e de consumo inúteis como a indústria capitalista vem produzindo, né, de produtos com obsolescência programada, de produtos que não servem para nada, né, e que a gente fica consumindo aí. Então, quando a gente está propondo, fazendo as nossas propostas, quando a gente está levando os nossos projetos hoje, né, na disputa eleitoral, é isso que está por trás, né? É essa teoria, essa ideia de que a gente precisa construir essa sociedade nova, uma sociedade ecossocialista, e que é construída a partir de outras lógicas que a gente ainda está aprendendo com elas, né? Que a gente ainda precisa trazer e aprender com elas. E quando a gente já vem colocando isso nos nossos programas, eu acho que a gente já vai dando um passo na direção da construção dessa nova sociedade, né? Então, epistemologia das sociedades indígenas e das feministas, né? Elas são centrais aí para a gente pensar nessa nova racionalidade ecológica. Falei demais? Deixa eu ver os outros pontos. Acho que é isso. Ah, só uma coisa legal que vocês vão curtir também. Tem uma filósofa ecofeminista que eu acho que é muito central, né, a gente ler, porque eu dei um monte de bibliografia de outras áreas, né, e do ecofeminismo eu acabei falando bem rapidinho, né, mas enfim, vou aprofundar um pouquinho. Tem uma filósofa ecofeminista que chamada Karen Warren. Ela tem um livro que se chama A Ética do Sensível ao Cuidado, né? Ela está falando disso também, que a gente precisa construir quando ela fala de uma nova ética, né? Que é uma ética construída a partir de espaços que não são espaços da produção da opressão, mas espaços de resistência à opressão, né? Que são os espaços feministas, né? Os feministas naquele sentido também filosófico, né, gente? O espaço das mulheres, os espaços onde as mulheres produzem essa opressão. A Karen Warren, olha só, eu trouxe um dado dela que eu acho que é central. Ela fala que nós mulheres fazemos mais da metade do trabalho no mundo, né? Então, esse trabalho de produção de alimento, o trabalho doméstico, o trabalho, né? Isso que a gente está... mais da metade do trabalho do mundo é resultado do trabalho das mulheres, né? Mas que nós só recebemos 10% de toda a riqueza mundial, né? No mundo, hoje, as mulheres, está na mão das mulheres 10% da riqueza produzida no mundo, e apenas 1% das propriedades e estão nas mãos das mulheres, né? Então, assim, é uma sociedade que se apropria da natureza, né? Trata a natureza como recurso, nos impede as sociedades indígenas que tratam a natureza diferente de ter acesso,
e impede nós, mulheres, né, de conseguir, por exemplo, alimentar os nossos filhos com segurança, né, com alimentos saudáveis, né, com alimentos, né, e não com subproduto da indústria alimentícia, né. Enfim, é um dado que eu acho que é super importante a gente considerar. Aí ela fala que a gente precisa substituir essa lógica por uma ética do cuidado, né, por uma ética e trazer isso para o debate público também, né, uma ética capaz de questionar todas as camadas de opressão, né, que essa nossa sociedade masculina, né, capitalista, branca produz. Acho que é um pouco por aí, pessoal. E um dado da FAO que diz que nós mulheres somos as responsáveis pela produção de 80% dos alimentos no mundo, né? E é uma tarefa que fica extremamente dificultada quando quando surge uma catástrofe ambiental qualquer, né? Quer dizer, por isso que a gente fala também, são as mulheres, quando a gente está falando de justiça ambiental, a gente tem que falar isso, né? A gente tem que dizer que essas as mulheres, né, as mulheres das periferias, as mulheres das favelas, né, as mulheres indígenas, elas são as que menos deveriam sofrer as consequências dessas catástrofes, né? E quem deveria sofrer são os super ricos que não sentem nem falta d'água, né? Quando, quando tem racionamento. Mais ou menos por aí, gente. Aí a gente abre um pouco para o debate. O que vocês acham, né? Senão vai ficar eu falando aqui. Se vocês deixarem, eu fico falando um monte ainda. Vamos abrir um pouquinho para a Que, discussão. que ótimo, Jaque. É, Hum. eu vou eu vou deixar ver se o pessoal quer falar. Quem quer? Falei Gostaria muito, de né, falar? gente? E tomara que eu não tenha confundido a cabeça de todo mundo aí com esse monte de. Que é ruim, né? Ficar citando o autor também. Não era muito o que eu queria, mas é legal porque vocês já vão guardando essas referências aí. Não, eu acho interessante, assim, porque daí dá pra gente buscar, né, mais conteúdo depois. E Uhum, é bem legal. Uma das coisas, assim, que eu linko aí com o que você falou é a questão da permacultura também. Permacultura também entra nessas lógicas de olhar diferente, né, a essa questão da natureza, né? É, eu, na minha visão, acho que ela se baseia muito assim no conhecimento tradicional e indígena, né? E por ter essa lógica de observar a natureza, né? Observar os ciclos naturais. É, a questão a questão do, por exemplo, da agrofloresta, né, é bem presente dentro da permacultura e, e quando você tem lá pesquisas que foram povos indígenas que plantaram a Amazônia, por exemplo, né? Então é uma agrofloresta que eles plantaram aí uhum, há séculos, né? Há muito tempo. Então dialoga muito, né? Isso, né? Até o cuidado com a água, né? O cuidado com a energia, né? A não produzir resíduos e tal. Acho que é bem por aí, né? Deixa eu ver o que tinha notado aqui também. Da economia, né? O povo tem falado da economia de Francisco e Clara, né? Que acho que não sei se vocês já viram esse termo, mas ele até pelo Papa Francisco foi colocado, né? Uma discussão, né? Eu acho que parou um pouco com a pandemia, mas é tentar dialogar mesmo uma economia mais solidária, né? Isso que você falou, uhum, Jaque, sobre uma visão menos mercantil das pessoas, né? E também mais ou menos o que a gente está falando, né? De, de poder
olhar menos com esse olhar de consumismo e mais com uma maneira de. é, não queria usar sustentável, mas é Ah, que não é um desenvolvimento sustentável, né? Mas é uma questão de você não agredir, né, o meio, né? Você conseguir a desenvolver socialmente as pessoas sem agredir o meio. Acho que é por aí. Auxiliar no que as pessoas precisam, né? Mas sem agredir o meio. E eu achei muito legal os dados dos caiapós ali que você colocou, é, né? Então, sem variedades de mandioca, eu só conhecia duas, a branca e a é, amarela. eu também, é muito impressionante, né, quando a gente vê isso. A questão das batatas É eu muito sabia que tinha bastante na cultura no Peru, né? ali do Peru, né? Eu sabia que eles tinham bastante, mas para você ver como não é divulgada a cultura aqui do nosso É, país, né? Eu não sabia não. que os caiapós tinham tantas variedades assim de batata. Então é Tem mais, interessante. ela fez um livro sobre essa mega diversidade que é incrível. Você tem que, assim, a gente tem que lá no negócio do PSOL, lá do programa de governo do Boulos, lá ela levantou os dados e falou. Eu meio que fui anotando, depois eu achei um artigo dela que ela fala Ótimo. um pouco, ela apresenta esses dados, mas ela tem e ela fala de coisas incríveis, né, das abelhas, enfim, a gente tem que começar a trazer isso, né, para o debate, e tal. Eu acho Sim. bacana. É, Acho importante. a que você falou ali da questão de colocar isso no nosso programa, né? Isso é, bem importante a gente começar a falar dessas coisas, né? Colocar, nem que sejam propostas, né? Que não sejam, é, assim, não vamos chegar com uma proposta pronta de ecossocialismo e entregar ali o programa, mas essa transição, né? Como você falou, a questão da tarifa zero, ela debate isso, né? Você proporcionar às pessoas andarem pela cidade, né? De preferência não poluindo, né? Num transporte Uhum. público com energia sustentável, renovável, é, e, e assim deixar de usar o carro, né? O carro individual e tal. É uma proposta, né? De algo que já vai melhorando. É a questão Desculpa. de várias outras propostas também, várias outras áreas, desde a É, agroecologia ao resíduos. se a gente deixar só proposta do tipo tarifa zero, né? Sim, ou não, tarifa zero até é muito nossa mesmo, muito a nossa cara, né? Mas se a gente deixa só a proposta sem fazer referência a essa lógica, né, de produção que é devastadora, fica uma proposta como a dos outros partidos, né? Então, por isso que eu acho que é muito legal a gente começar a costurar e a desconstruir, a mostrar o porquê que a gente apresenta. Ah, por que a gente está propondo tarifa zero? Né? Por que a gente está propondo economia, a fortalecer a economia solidária? E aí, a partir daí, isso que eu falei, essa bomba que ia soltar no colo de vocês. Como construir um discurso, né, político que chegue nas pessoas, né? Já falando do ecossocialismo, né? Você sabe essa ideia? Que as pessoas percebam isso como olha, a gente quer construir a sociedade de uma outra maneira, né? Por isso a gente apresenta esse projeto aqui, ó. A proposta aqui do Tarifa Zero tem a ver com isso. A proposta da municipalização da água, né? Tem a ver com isso. Né? A proposta do incentivar a economia solidária tem a ver com a nossa luta anticonsumismo, anticapitalista, enfim. Não sei como que a gente arruma isso, mas essa. Porque senão a gente fica que nem um partido tradicional qualquer, né? Ou uma candidatura, e a nossa é ecossocialista, que o mandato é ecossocialista. Ele não pode ser parecido com a candidatura
Eu vou colocar um cara que eu respeito, eu gosto bastante, tal, acho que todo mundo aí de Curitiba curte, que é o Goura, né? Ele é um ambientalista, tal, mas nossa pegada, ela não é do ambientalismo só, né? Ela é ecossocialista, então a gente precisa começar a mostrar que tem diferença, Uma sim. transformação mesmo. E se o Goura quiser melhorar, ele vem pro pessoal, vem construir com a gente, né? É um pouco essa ideia, né? Assim, meio que mostrar que a gente tá com ele, tem pautas comuns, nós vamos continuar, Aham. né? Mas, ó, o mandato socialista é muito importante, muito mais importante que qualquer outro mandato do PDT, qualquer outro mandato da Rede, qualquer outro mandato do PT, né? Porque o nosso mandato ele propõe essa alteração, né? Eu acho nosso filão aí. Deu É, certo na campanha do Senado, lembra? é, Campanha do Senado, a gente teve mais de 22 mil votos aí em Curitiba falando isso, falando essas coisas aí. é bem legal. Até isso que você falou, pode soar uma proposição politiqueira mesmo, né? A tarifa zero é para pegar o voto dos pobres, né? Mas a gente tem que fundamentar isso, né, por trás e amarrar com as outras propostas que a gente vai trazer. E isso até uma candidata aqui de Curitiba está propondo. É a filha do senador Arnes lá, é a Carolina Arnes, ela está Eu propondo vi. tarifa zero, Putz, mas com uma sim, ele concepção bem diferente da nossa, né? exatamente. A gente tem que se diferenciar disso, né? Porque senão fica, então posso votar nela, ela vai ganhar. Né? Tem essa ideia aí de quem tá mais. Sabe aquela ideia do brasileiro, né? Que tem muito isso, eu vou votar naquele que tem chance de ganhar. Então não vota na gente, porque a gente não tem chance, né? Acha, né? Ele já olha, não está nas pesquisas, enfim, vai um pouco por aí, né? Acho que né, assim, não precisa ser deselegante, né? Mas tem que mostrar que a gente é muito diferente, que a gente tem um projeto mesmo e não é populista, né? Não é para agradar, né? E só, né? Tem por trás um discurso muito importante que tem outro. Você deu o exemplo da permacultura como uma forma de chamar atenção, né? Para uma relação diferente com a natureza, né? É meio que fazer esse exercício mesmo, pegar essa teoria ecossocialista e destrinchar ela, né? Nas nossas pautas né? E trazer rechear as nossas pautas, né? Enfim, ou construir as nossas pautas a partir dela e, e mostrar que tem essas diferenças aí. Porque senão a gente não se diferencia desses partidos. E aí, aí não adianta, quer dizer, não adianta, não muda, né? É. E aí as pessoas vão votar neles. Já que não é tão diferente, então vamos votar aí nela, né? Ela é filha do cara, ele é senador já. Quem é ela na fila do pão, gente? Essa menina, sabe, assim, é filha do cara, né? Só, né? Vive do nome, né? Quer dizer, é uma política velha, né? Com pessoas novas, tá? Mas é uma política extremamente velha, né? Personalista, parece que feudal, né? Que é filha de alguém. É foda isso, né? A gente precisa começar a desconstruir isso tudo. E aí, esse discurso, por exemplo, quando a gente estava falando da epistemologia feminista, ela ajuda a mostrar isso, né? Porque esse espaço público machista do patriarcado, ele é personalista, individualista, né? Então, o mandato coletivo é o oposto disso, né? Então, vocês têm que deixar isso muito, sabe, jogar com essa ideia, né? O mandato coletivo, ele não é personalista, ele não tem uma figura única por trás, né? E não são pessoas, né? É uma ideia de coletivo que está colocada aí, né? E aí, pela discussão da epistemologia feminista, né, trazer isso, né, mostrar, né, não é personalista, não tem, né, não é individualista, não aí levantar lá todas as dicotomias, personalista, individualista, tem outros elementos do patriarcado que a gente vive falando, nem palavrão aí, mas não mostra, né, para as pessoas, autoritário, né, enfim,
racional, né? Essa ideia de não tem aquela dimensão da sensibilidade, né? E desconstruindo todos esses elementos da política tradicional. Acho que isso é muito central. E aí o ecossocialismo ele é muito importante por isso, né? Já estou eu falando de novo. Fala, Guga. Fala alguma coisa. Falei muito, né? Não, é que é muito bom te ouvir, né? Você tem o dom da palavra e fala de uma forma muito, muito gostosa de a gente ouvir. Né? Mas ouvindo você, eu fico pensando que eu acho que todo mundo é um especialista em potencial, né? Eu vejo que eu como professor do ensino médio, principalmente os adolescentes que ainda não foram tão contaminados pelo fatalismo ideológico, você traz ali os problemas ambientais relacionados com os problemas sociais, né? Que eu acho que o ecossocialismo ele traz essa vertente muito forte, né? As questões ambientais e sociais estão intimamente ligadas. E as pessoas, os alunos, os educandos, eles entendem, eles percebem que precisa de uma mudança. Né? E se a gente conversa com o porteiro do prédio, com o cobrador do ônibus, eles também percebem isso. Mas eles têm uma visão fatalista, né? Eu percebo que é uma visão fatalista, e uma visão fatalista tem um desacreditamento, se é que existe essa palavra, com a política. Né? Uhum. Então, não importa o partido, sabe? Por exemplo, assim, eu estava acompanhando até um grupo de defesa ambiental, defesa dos animais, e aí um dos caras, ele não queria trazer ninguém que tivesse relação com partido nenhum, mesmo que fosse partido de esquerda, mesmo que fosse PSOL, PCB, porque achando que essa galera quer usar agora, ano de eleição, para ficar conhecido, sabe, para abraçar as pautas. Então, ao mesmo tempo assim que o Luciano falou que é muito legal a gente usar dessa época para debater, para discutir, ao mesmo tempo as pessoas acham que a gente está usando isso para querer crescer, ganhar voto, para ganhar dinheiro, que quer ser político. Né? Mas eu vejo que o pessoal, o pessoal perceber mais, que eu acompanho mais, o objetivo não é esse, né? O objetivo não é entrar na política pela questão financeira, né? É por mudanças sociais. Uhum. Então, eu não sei se... Deixa eu tentar trazer uma pergunta para você aqui. Eu não sei se o ecossocialismo, se a melhor forma de divulgar ele é por ações de militância ou se é por educação ambiental, a educação ambiental crítica mesmo, que eu acho que o ecossocialismo está interligado, não é essa educação ambiental de sustentabilidade, de parar de usar copinho de plástico, né, de desligar a torneira para escovar os dentes, não é esse tipo de educação ambiental, né? Mas o que você acha, assim, seria a melhor forma de divulgação do ecossocialismo para toda a sociedade? A educação nas escolas, a educação nas universidades, a militância de rua, o que mais que tem? Enfim, o que você acha? Então, eu concordo com você. E eu acho assim, olha, que eu acho muito ruim que a gente só apareça em época de eleição. Então, assim, levantando esse ponto que você colocou, né? Acho ruim que o pessoal, às vezes a gente fala, né? A gente tá entre nós aqui, eu posso falar tranquilo, né? O pessoal muitas vezes reproduz essa dinâmica, né? Ele tem parece que ganha vida na época de eleição, né? Quando está fora de eleição é aquela mesmice, briga interna, né? E até por conta bom, quando não é eleição para fora, é eleição para dentro também, né? Tem isso. A gente tem eleição a cada 2 anos para fora e a gente tem eleição direto dentro do partido, ou é Congresso Nacional, Congresso Estadual,
os municipais, e a gente está sempre disputando e fazendo, e nunca tem tempo de militar, né? E aí, desse jeito que o Guga falou, né? Eu acho que a discussão ecossocialista, ela é uma discussão de transformação social, né? A gente está falando de uma sociedade que a gente precisa construir uma outra sociedade. O capitalismo não dá, né? Já deu, produziu colapso ambiental, não é crise, né? É colapso, acabou. Né? A gente precisa pensar em reorganizar a sociedade de outra maneira, porque não tem mais saída dentro do capitalismo. O capitalismo não vai dar conta de resolver, né? Ele vai dar conta de aumentar e ampliar os problemas. Então, a gente está discutindo isso, né? Uma sociedade ecossocialista. Bom, a gente não pode discutir isso só em época de eleição, né? Isso tem que fazer parte da nossa militância cotidiana, né? Militância, e aí em todos os espaços que a gente atua, né? Como nos espaços que a gente atua. Eu sou professora ecossocialista, sou antropóloga ecossocialista, sou militante do PSOL ecossocialista, né? Em todos esses espaços a gente está levando esse debate. Acho que a educação ele é um espaço importante, tanto é que a extrema-direita sabe disso e quer nos impedir de falar, né? Sabe que é o nosso espaço de atuação, né? Então, discutir alterações, outras formas de relacionar natureza e sociedade, é uma discussão que na antropologia a gente faz. Conhecer outros povos indígenas é importante para isso, né? Quando você conhece outra sociedade, você olha para a sua e fala, nossa, olha, na minha sociedade eu faço assim, a outra lá faz de outro jeito. Ah, então não é só desse jeito. A gente desnaturaliza aquilo que parece que nasceu com a gente, né? Quando você vê uma outra sociedade comendo um outro tipo de comida que a gente não imaginava nem que era comida, você fala, meu, putz, né? Tem outro jeito de fazer essa coisa aí. Então, a gente fala que quando a gente conhece outros povos, a gente consegue desnaturalizar, a gente consegue produzir esse estranhamento com relação àquilo que a gente aprendeu desde pequenininho a fazer na nossa. Bom, eles não querem que a gente discuta antropologia nas escolas, sociologia, né? Não querem que a gente discuta gênero nas escolas, né? Diversidade, né? Não querem que a gente discuta nada, né? Porque eles sabem que a escola é um espaço de luta importante, né? É uma instituição importante para a gente mostrar que não é só aquilo que o menino está vendo em casa, que é o certo, né? A única forma de fazer, né? Então, acho que são espaços centrais, a educação, nesse sentido aí, uma educação crítica, né? A educação que a gente vem fazendo de alguma maneira, né? E que eles tentam nos impedir, estão tentando nos calar, né? É um processo muito importante para alcançar isso. A gente sabe que o nosso discurso, que é essa nossa fala, é uma fala que chega na juventude de uma forma bacana, né? Eu sou uma mulher, não sou novinha, eu tenho 56 anos, já não sou uma mulher jovem, mas a campanha do Senado, por exemplo, ela bombou na juventude, porque ela falava dessas, né, fazia essas falas, né, mostrava, não foi uma campanha tradicional, também tem isso também, Guga, que eu acho que é importante. Bom, eu sou contra essa nossa existência só em época de eleição, mas eu acho que na época de eleição as pessoas estão querendo nos escutar também, então vamos falar. Mas nós vamos falar a partir de uma outra fala, de um outro lugar, né? Nós vamos falar, produzir uma campanha. No caso do Senado, a gente produziu uma campanha feminista, mas não era só do chavão feminista, sabe? Do discursinho lá, de falar das pautas. Era uma campanha que tinha um visual feminista, nesse sentido da epistemologia que eu fiz na conversa, né? Ela tinha... eu nunca falei, talvez até tenha um ou dois materiaizinhos de divulgação, que aparece eu fazendo um discurso, tinha os de apoio às candidaturas. A maioria é uma conversa. Então, o material, os filminhos, os que mais pegaram na internet, eram aqueles filmes que eu estou sentada, conversando em roda, mas que tem alguém me filmando, né? Mas a gente está conversando. E depois tem umas edições, uns vídeos, um material tal, para tocar nas pautas. Mas não é discurso, era uma ideia de combater essa lógica masculina da política, que é muito masculinizada, né?
Então, a gente não fazia discurso, a gente fazia conversa. Então, não fizemos nenhum, tem gente que chama isso, comício doméstico. Comício, a gente fazia roda de conversa. E nesse plano mesmo da roda, produzindo na campanha essa horizontalidade, né? Não esse lugar do político acima que fala e que tem saídas e soluções, né? Mas construindo junto. Então, acho que não é o melhor momento, e eu concordo totalmente com você, né, que a militância que vai trazer isso é a gente na rua, é a gente produzindo essas coisas, é a gente atuando, construindo espaços, né, mas nesse momento a gente pode falar algumas coisas também, e aí tomar muito cuidado, né, com essa produção do novo aí que a gente pode fazer. É pensar mesmo nesse material de campanha como um material que não pode ser tradicional. Sabe? Dá na mão de um marqueteiro. Pô, o cara vai botar um rótulo na gente, né? Sabe aquela coisa? Vai empacotar a gente. E nós vamos ficar igual aos outros, né? A gente tem que ser diferente. Tem que ser uma discussão diferente, né? Aí eu acho que daí, a gente tem que despersonalizar, né? E tem que fazer o máximo possível mostrar a cara do mandato, o máximo possível fazer essa coisa de conversas, né? Materiais assim, com vocês conversando, sabe, assim, e aí, sei lá, fazer uma estética diferente, uma estética não personalista, uma estética não individualista, e uma estética ecossocialista. Vamos ver como é que a gente consegue construir isso. Esse é o desafio, né? Produzir o ecossocialismo no cotidiano. E aí até usar esse momento da campanha aí também, né? Não dá para ser igual do Goura, é isso que eu tô, né? Tem que ser uma campanha diferente. Apesar da campanha dele ter dado certo, elegeu ele, né? Mas agora já tem ele, né? Não vou querer, percebe? Sim. E é isso, eu concordo com você. Eu acho que o momento a gente precisa mudar isso aí dentro do PSOL, né? A gente não pode ser um partido só de eleições. O Goura também ele tem um público que é bem a cara dessa elite curitibana também, assim, né? Não querendo falar mal dele, eu conheço ele, dei aula para as filhas dele, mas assim, é um público branco, jovem, que mora no centro da cidade, né? Porque eu já conversei com o pessoal ali do movimento do Renato Freitas, né? Sabe o Renato Freitas? Renatinho, E a galera lá meio que tem ódio, assim, né? Porque fala, a gente aqui é pobre, preto, a gente não teve chance, né? Para nós, não, nenhuma política dessas dele foi importante para nós, porque a bicicleta, mas daí ciclismo não chega aqui na periferia, né? Então, eu acho que o ecossocialismo tem também essa pegada mais para tentar também voltada para todos, né? Todos e todas. A ideia da justiça ambiental, eu acho que ela é perfeita também para o mandato, né? Discutir mesmo é engraçado, porque você tem uma apropriação das elites se apropriando, né? De tudo, né? Do planeta, das coisas, enfim, né? Para produzir produtos que só ela vai consumir, né? Os pobres não consomem, né? O preto pobre da periferia não vai ter um iPhone, né? A não ser que ele roube de alguém, né? Assim, tô falando, não vai conseguir consumir isso, que é resultado da devastação da natureza, mas vai pagar por isso, né? Vai pagar quando não tiver água lá na torneira dele. Então a gente tem que começar também a fazer isso, tornar isso muito, evidenciar isso, né? Mostrar que a gente precisa produzir justiça ambiental. Justiça ambiental é isso mesmo, os pobres, né? Os ricos pagarem a conta que eles, da conta do consumo deles, né? Que a gente não vem nem chegando perto, né? A gente, né? Que é branco, de classe média, tá? Imagina o pobre. Né? É isso. Já que eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta, eu posso fazer mais uma. Pessoal aí, Luana, Gisline, Priscila. Não vou perguntar, então, mais uma aqui.
Já que eu queria saber, assim, você me parece que estuda bastante ecofeminismo, mas você já fez a conexão com eu sei que o feminismo em si, ou até o próprio ecofeminismo, ele tem várias vertentes também, né? Tem a Uhum. vertente que se liga bastante à abolição da exploração dos animais, né? Tem aquele livro muito famoso que eu já tive nas mãos, mas eu nunca li ele inteiro, A Política Sexual da Carne, da Ai, Carol que traz a questão de que as mulheres não só são exploradas, as mulheres humanas, mas as mulheres, as vacas, as galinhas são extremamente exploradas também, né? Que é essa política sexual da carne, da exploração do corpo feminino, ela transgride a nossa espécie, né? E eu uhum. queria saber assim, se você conhece, se você já leu, se você tem interesse. A Karen Warren, que é essa filósofa que eu citei aí, ela faz um pouco essa discussão, né? Ela é uma tem um livro, a tese de doutorado da Daniela Rosendo também, que vai discutir um pouco isso, a ética do cuidado, né? E a Daniela, ela fala isso, ela fala que o feminismo, assim como o ecofeminismo, ele tem isso que você disse mesmo, não dá para falar de um feminismo, né? A gente fala de feminismos e de ecofeminismos também. Então, você tem desde o ecofeminismo animalista, né, que vai falar da opressão das outras das fêmeas, até o ecofeminismo, eu estou passando por um monte aí, né? Eu tinha feito um levantamento outro dia, eu acho que a gente tem, ó, animalista, que luta contra as opressões que afetam os animais também, né, todas as fêmeas, essencialista, que trabalha com a ideia de uma natureza feminina, onde a maternidade é vista como um dos elementos importantes, né? Só que, assim, e tem o feminismo, o ecofeminismo também, que é o que eu compartilho mais, né? Que não é mais includente, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, inclui as mulheres trans, né? Porque se você ficar nessa ideia só do útero, da maternidade, né, das fêmeas, no sentido biológico da palavra, né, daquelas que têm útero, você exclui um monte de mulheres, né? Principalmente, né, as mulheres trans, né? E aí eu acho, e exclui também as outras formas de opressão, né? Então seria um ecofeminismo, vamos pensar assim, eu acho importante a gente lutar contra as opressões, né? Nesse sentido, né? Então lutar contra todas as formas de opressão. Então é um ecofeminismo que não aceita nenhum tipo de opressão. E aí a gente pode incluir, né? Todas as outras os outros animais, a gente pode incluir essa nossa relação com a natureza, que é um pouco que eu venho desenvolvendo, né? Que ele vai ter um pouco essa pegada, que não é necessariamente só a ideia da mulher biológica, né? A ideia de uma biologia, de uma natureza feminina no sentido biológico da palavra, né? Mas de uma epistemologia feminina, né? No sentido dessa que a gente constrói na luta contra a opressão patriarcal, né, e que ela vai servir para acabar com todas as formas de opressão. Não sei se ficou um pouco confuso, né, mas tem essa ideia, né. Então se a opressão, ela for uma opressão, então eu acho muito importante a gente lutar pelo direito né, essa ideia dos direitos, estender, né, direitos humanos para os animais. Eu acho importante, ou o contrário, a gente deixar de fazer aquilo que o Krenak fala, né, deixar de se pensar como humano e deixar os outros seres de fora, né, e e aí talvez pensar em direito terráqueos, né, como é que ele falava? Terraquinos. Enfim, em discutir essa dimensão do fim das opressões, né. É um ecofeminismo que ele também, assim como o feminismo, né, é interseccional, né, que ele vai associar a opressão de classe, a opressão racista, né?
a opressão contra as comunidades LGBT, né? Então, enfim, e todas as outras letras, né? É um ecofeminismo, como é que se diz? Acho que a gente pode dizer interseccional também, né? Mas aí, que inclui? Eu acho que ele tem que incluir, sim, né, essa discussão da opressão dos outros animais, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente tem que fazer essa discussão, né? E não acho que tem que ser uma discussão, então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando a gente discute uma sociedade, uma epistemologia feminista não racista, né, que luta contra a opressão racista, a gente não pode penalizar as religiões de matriz afro, por exemplo, por trabalharem com sacrifícios, né, com rituais de sacrifício animal, né, que muitas vezes a gente fica nessa, sabe, perdido nessa discussão, né, e acaba querendo oprimir as religiões de matriz afro por praticarem, né, rituais usando animais, né. Eu acho que isso produzir uma opressão contra essas sociedades, porque a relação que essas sociedades, essas comunidades estabelecem com a natureza não é a mesma do Ocidente, não é a de transformar em coisa, em recurso, né, o animal ou o outro, né. Então, quando a gente estava falando aqui de sociedades que produzem, indígenas, que se relacionam com a natureza diferente e que vê no outro animal um humano por baixo daquela pele, ela não está falando que não vai comer aquele animal, né? A gente discute na antropologia o canibalismo. Por quê? Por que é canibalismo de alguma sociedade? Porque ele está comendo a queixada, né, que é o porco lá que ele matou, mas ele está comendo o porco que é um parente, né? Então tem essa dimensão ritual aí. Ixi, essa discussão é bem fodona, mas enfim, vamos deixar assim, né? Não vamos penalizar as sociedades indígenas quando elas caçam, né, um parente para se alimentar, né, um parente porco, né, para se alimentar, porque a relação ali que está estabelecida com aquele animal, ela é muito diferente da forma como a gente estabelece, né? Então, do ponto de vista filosófico, você tem uma outra lógica ali, que é uma relação respeitosa com relação aos animais, tal. Então, assim, tem essas mediações que eu acho que são importantes a gente fazer, né? Eu luto contra a opressão dos outros, das outras espécies, né? Dos outros animais, mas eu não vou penalizar, não vou, né? Eu penalizo a forma como a nossa sociedade usa esses outros animais e trata esses outros animais como coisa, né? Eu não penalizo as sociedades indígenas por caçar, eu não penalizo as sociedades indígenas por pescar, né? Eu não penalizo as religiões de matriz afro por fazer sacrifícios, né, de outros animais, né? Então é um pouco essa dimensão que eu acho que é importante. Não sei se você concorda, né? Mas seria um ecofeminismo aberto para essa discussão, né, mais filosófica mesmo, da ideia de relação com a natureza. Não, eu concordo totalmente, até porque na discussão da abolição da exploração dos animais, que eu participo bastante, quando se tenta penalizar o uso de animais por religiões afros, na verdade, isso cai como um racismo, né? Exatamente. Porque daí, assim, o Natal, que é uma religião cristã branca, aí se pode sacrificar o peru, né? Entende? Daí não faz esse mesmo link, né? Então, assim, na verdade, o que os indígenas fazem, ou o pessoal, o povo da religião preta e tal, são as exceções, né? A mesma coisa quando a gente fala que a gente quer destruir o agronegócio, né? A gente não quer destruir os pequenos agricultores, né? É uma coisa, toda essa estrutura gigantesca, né? Não tem relação com
com as exceções da regra, né? Uhum. Mas era isso, né? É isso. Assim, eu tô chamando de um ecofeminismo construído a partir dos debates da Quarta Internacional, mas eu acho que dá para abrir mais ainda, né? Dá para ser, não é só da Quarta, né? É um ecofeminismo que luta contra as opressões, né? Pode ser interseccional, eu acho que é mais bacana, né? Ótimo. O pessoal tem mais pergunta? A Priscila, a Luana, a Gesline. Olá, Oi, Gê. estão me ouvindo bem? Sim. Desculpem, eu estou com a câmera desligada, estou com um problema no Meet, ela não está ligando, não sei o que está acontecendo aqui. E também estou bem no horário de trânsito de crianças, então está rolando uma baguncinha aqui. Bom, boa noite de novo, então, a todos e todas. Queria agradecer ao Luciano pelo convite. Eu sou nova no PSOL, me filiei no início desse ano, aqui em Campo Largo, e aí a gente está com uma candidatura feminina de mulheres, e a gente está bem feliz, assim, está no início ainda da campanha, sabendo que, né, vai ser difícil em função do conservadorismo da cidade, assim, que é bem complicado de lidar. Mas eu também sou antropóloga, como você, Jaqueline. Que delícia. Minha área de pesquisa é patrimônio cultural e material. E uma das questões, assim, você estava falando, depois você mesma comentou, o Guga também falou um pouco, né? Essa questão até a gente usa na antropologia a noção do termo tradução, né? É como levar todos esses termos para as pessoas, né? Eu mesmo, assim, tenho me cuidado muito para não ficar num discurso mega intelectual, inteligível, só para os meus, assim. E é difícil mesmo, né? Porque até quando a gente vai contextualizar, a gente, né, tem esse discurso que é muito cristalizado, assim, né? Então, são várias questões que a gente está conversando, como tentar romper, até para fazer com que as pessoas se entendam de determinadas formas, né? Então, por exemplo, aqui que tem toda essa questão do conservadorismo, a gente tem falado muito de como mostrar para determinadas mulheres que elas são feministas, só não sabem, né? Que termos para chegar a elas, que faça ter esse despertar, assim. Então, a gente está nesse processo, nesse exercício aqui de tentar... Eu também já não sou jovem, né? Eu tenho 44 anos, então, tentando, né, falar também com os jovens que estão desacreditados da política e mostrar que tem muito jovem, assim como você falou também, né, que vem com o discurso do novo, mas de novo não tem nada, né? Então a gente aqui tem várias oligarquias também, então a gente está fazendo esse exercício de tentar pensar como chegar nas pessoas, como tocar as pessoas. Obrigada. Ah, imagina, obrigada a você por sair, por fazer isso. É tão difícil, né? É uma luta aí. Mas transforma esse momento num momento bacana mesmo, bonito, aproveita e discute. É um exercício. Colocar eu usei bastante essa ideia na campanha, de fazer tradução mesmo, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve? Eu acho que é um exercício bonito de fazer. Tem momentos que a gente fala assim, não, tem momentos que eu vou falar a palavra, feminismo, ponto, porque tem alguém na área direita falando contra isso, né? Agora eu tenho que dialogar com essas mulheres que são feministas no cotidiano e não ouve que feminista enfim, já vem como vários estereótipos, né? A gente está pensando a gente estava discutindo qual seria o nosso público, né? A gente denominou o nosso público de desviantes. Obviamente a gente não vai usar isso na campanha, né? Mas a nossa ideia é tentar conversar e dialogar com todas essas pessoas que não se enquadram nesses
padrões, né, que a gente vê sendo reproduzidos aqui. Isso é muito legal, Jéssica, porque assim, esse pessoal, a gente talvez um pouco, aí eu acho que esse momento eleitoral pode ser importante para isso, né? Esse pessoal não se identifica com os partidos tradicionais, mas pode se identificar com a nossa militância, e talvez a gente não se eleja, né? No fim, na campanha do Senado lá, deu 80, quase 80 mil votos, né, no estado todo. Puta, para eleger senador, precisava de 1 milhão de votos, né? Então era uma campanha que a gente sabia que a gente não ia, né? Mas quase 80 mil pessoas se envolveram, né? Votaram, curtiram, né? Mesmo em alguns momentos a gente falando as pautas, né? Sem tradução. Então, legalização do aborto. Acho que eu fui a única candidata mulher que falou de legalização do aborto em 7 segundos na televisão, né? Assim, e os caras falando, você não vai fazer isso, porque não vai dar para explicar. E aí o povo só vai ficar com aborto na cabeça. Mas a palavra, em algum momento, também tem que ser dita, né? Tem que falar, as pessoas têm que saber de que lado que a gente está. Enfim, foi umas loucuras. Mas é um pouco isso, Jesus, um momento da gente exercitar mesmo, né? Também essa nossa aproximação, né? A gente ir construir esse nosso público desviante, né? Quem quer estar junto com a gente construindo depois a transformação social, né? Acho que é isso. Por isso que a gente não pode ficar limitado à eleição. Exatamente. Até eu me cobro muito a participação social, assim, até porque a própria vida acadêmica me tirou muito, né? E tem maternidade junto, então ficou cada vez mais difícil. Então, eu vejo, assim, na eleição como um processo formativo mesmo, né? De tentar, porque eu particularmente, assim, não tinha pretensões políticas mesmo, então a ideia é conseguir agregar outras pessoas para que nas próximas campanhas a gente não tenha essa situação que se reproduz aqui. Então, hoje ainda a gente estava conversando sobre o PT e o PCdoB, que estão naquele processo de catar mulheres para compor chapa e que nem vão fazer campanha só para cumprir tabela, né? Então, é tão triste, assim, você ver que, né, apesar de ser uma lei eleitoral, ainda mesmo os partidos de esquerda estão reproduzindo, né, esses padrões. É terrível. É bem isso, tem que ser uma construção contínua, né? Não adianta chegar na época da eleição e querer mudar da água pro vinho, né? Mas fiquei muito feliz aí da participação de vocês e tal, da Gisline ter aparecido, o Guga, a Priscila, a Luana, a Jaque. A Luana e a Priscila querem comentar alguma coisa? Não? Tudo certo? Então tá. Tudo certo, gente. Só agradecer, na verdade. Eu tô aqui, um ouvido na aula. Tô fazendo live aqui. Mas eu acho que foi muito, muito bacana. E eu acho que vem de encontro com aquilo que a gente tem conversado, né? Do que a gente quer construir, de ser além realmente de campanha, de ser efetivo. E eu acho que tá no momento, né? Acho que tem um boom aí do decolonial, das pessoas estão procurando bem viver. O que é isso? O que tá acontecendo? Então, eu gosto muito, tem um cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele escreveu um livro chamado Os Espelhos Enterrados, né? Que ele fala sobre um povo originário que, quando o povo morria, né? As pessoas, eles enterravam um espelho junto para que, quando eles fossem para os mortos, eles conseguissem ter uma boa jornada lembrando, né? Do que vivenciaram. E esse autor, ele fala isso a nível, né, América Latina, de que nós temos isso na nossa cultura, né, esse espelho enterrado tá aqui e a gente precisa desenterrar, porque esses mortos, eles estão vivos dentro de nós, né, e na verdade é muito mais um apontado que um despertado, que um realmente trazer algo, nossa, né, totalmente novo, nunca viram, nunca sentiram, né, pelo contrário, eu acho que todo mundo sente tanto a falta quanto quando consegue vivenciar um pouquinho, né, a gente aqui, por exemplo, tem lá o Espiral Semente, eu acho que as pessoas que participam, né, que a gente
tem um pouquinho de permacultura, um pouquinho de pegar a comida realmente da época, eu acho que as pessoas podem vivenciar, elas falam, meu Deus, mas é uma experiência diferente que eu acho que aponta, né? A gente não precisa falar nada, as pessoas vivenciam aquilo com o alimento, então eu acho que tá dentro, eu acho que também faz parte do mandato, assim, sabe? Já por ser coletivo, já traz isso, né? De que, poxa, eu sei que eu não sou sozinho e eu sei que não sinto isso sozinho, né? Dentro da sociedade. Tem um movimento acontecendo aí, eu acho que a gente precisa realmente se jogar nele aí, né? E claro que de forma muito inteligente, muito construída, tentar fazer isso, né, de uma forma, entre aspas, aí, né, organizada, se é que dá para se organizar isso de uma forma certa. Mas era isso, bem rapidinha a contribuição, mas eu ouvi muito bem. Muito obrigada, Jaqueline. Imagina, obrigada a vocês. Foi ótimo agradecer aí a Jaque aí pela disposição aí de nos trazer todas essas contribuições, né? Acho que é bem importante. A gente gravou aqui, né, para os outros membros que não puderam estar presentes, a gente vai disponibilizar lá depois. Te passo o link também, se você quer mandar para outras pessoas também. E para Gesline também, né, para o grupo dela lá, que pode ser interessante. E daí agradecer a presença de vocês, né? Foi muito legal, muito aprendizado aí hoje. A gente vai levar isso para campanha e para a sequência das atividades, né? Eu acho que é bem importante cada vez mais agregar pessoas, né? Esses movimentos, essa visão aí que a gente tem das coisas, né? Acho que é por aí. Obrigado, gente. Imagina, obrigada a vocês, só agradecer essa geral, né? É sempre bom, eu adoro esses espaços, né? Eu acho que eu falei demais, a gente devia ter dialogado mais. Prometo que eu vou melhorar. E aí, vocês precisando, eu estou por aqui, né? Enfim, estou à disposição de vocês. Acho que essa é uma construção linda. Eu tô olhando, eu tô adorando. Aí, o que vocês precisarem, né? Também, eu acho que às vezes também trocar essa experiência de eleição é legal, né? Como é que a gente fez, enfim, a própria produção do material. Se vocês precisarem, podem contar comigo. A Gesline também, né? Se quiser aí como é que foi o nosso... Porque foi tudo bem pensado nesse sentido, sabe? Como é que a gente faz uma campanha diferente, com uma cara diferente, como é que a gente diz, como é que a gente faz essa tradução, né, desses elementos, quando é para fazer. Então, tem hora que teve algumas coisas que a gente errou, mas a maioria, acho que foi legal, né? Foi um processo bacana que eu posso compartilhar, e estou para isso. Compartilhar com vocês. Fazer uma campanha diferente, né? A nossa cara do PSOL, né? Fazer a gente crescer aí, mas aí aquilo que o Guga falou, para fazer a política do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Política do cotidiano, dentro das escolas, né, nas ruas, né, nos espaços aí que vocês estão. Eu não vejo a hora de mudar para Curitiba para participar da Espiral, do projeto. Eu tô indo. Daqui a pouco eu tô por aí. Pode vir. Tá convidada. Super convidada. Era para ter ido agora, no final do ano, mas a gente vai, talvez no começo, até o meio do ano que vem, a gente já está por aí. Que massa. Vamos estar pingando. Então, beleza, vamos colocar a Jaque de consultora aí, para usar o termo capitalista. Estou bem à vontade aqui para vocês, pode usar mesmo. Aqui para isso, a experiência que a gente acumulou ali no processo tem que ser socializada, né, gente? Vocês têm que se apropriar dessa. E também, o que a gente conseguir fazer de transferência, né? Eu acho que é difícil, mas eu acho que rola, né? Alguma coisa desses quase 22 mil votos aí em Curitiba. Tive voto em tudo quanto é município. Tem que ver aí quanto eu tive aí, Gesline. Para ver se a gente consegue conversar com as pessoas. O meu você teve. Tive, eu sei. Mas eu tenho esses dados de quantos votos a gente fez nos municípios, tá? Eu te mando depois. Ah, legal, ótimo. E aí, assim, eu sei que é difícil, a gente não consegue encontrar as pessoas, mas talvez dialogar com elas, né? Resgatar alguns elementos lá da campanha, né?
né, assim, a pauta, para eles verem, ó, é do PSOL, né, tá falando a mesma coisa, enfim, talvez trabalhar um pouco esses elementos aí, talvez a gente consiga transferir alguma coisa aí. Eu vou te juntar no grupo lá, Jaque, daí a gente vai se aproximando aí com essas Pode contar, pode com essas colocar sim, que eu contribuições lá. ajudo. Daí a gente Produção, tá tudo. vai Vamos aí, conversando aí toca sobre toda a hora. campanha. Obrigadão aí mesmo pela Imagina. disponibilidade toda. Obrigada a você. Obrigado também pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. E Imagina. eu conheci você numa outra live que você fez sobre ecossocialismo, uma bem grande, assim, que teve umas 60 pessoas, que foi no Google Meet. Foi no início da pandemia. E o que mais me marcou, eu lembro agora, foi quando você falou que os povos indígenas, eles não conservam a natureza, e sim, eles produzem biodiversidade. Daí você falou desses centenas de espécies de macaco. Isso foi o que mais me marcou. Quando eu lembro de ti, eu lembro disso. Ah, que legal. Que bom. Ainda bem que eu falei hoje de novo. Eu não tinha falado. Já falei bastante. Não, mas é bom, né? Porque eu acho que é um dado muito impressionante. É a produção na prática, né? O que é isso? É isso. São deuses. Então é isso, gente. Tchau, Bom, tchau pra vocês. obrigada a vocês. Bom Gente, fim de obrigado. semana aí. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Obrigada. Obrigada a vocês, gente.